Fala galera, beleza? Aqui é o professor Bruno Marques. Seja bem-vindo à nossa aula de análise do edital do concurso da Polícia Militar da Bahia e do Corpo de Bombeiros Militar, também do estado da Bahia. O edital está na praça, né? São muitas vagas, é uma ótima oportunidade. E eu preparei essa aula porque a prova discursiva ela veio com um peso muito grande na nota final, então ela vai ser o diferencial para quem vai fazer esse concurso. E por isso eu trouxe aqui uma análise do edital para que você consiga montar uma estratégia para se preparar para essa prova e ser aprovado nesse concurso da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros do Estado da Bahia. Mas antes de começar, eu queria deixar aqui uma mensagem, tá? Que foi o que mudou minha preparação para concurso, que é: em concurso público não passa quem sabe mais, passa quem tira a maior nota. Grava essa frase aí que lá na frente, no final da aula, eu vou te relembrar sobre ela para poder te mostrar a importância dessa frase na preparação. E só para você ter uma ideia, foi graças a essa frase, graças a isso que eu escutei, isso que eu adotei como estratégia para o concurso, que eu consegui diversas aprovações. Só para você ter uma ideia, eu comecei a estudar em agosto de 2011 e em setembro de 2012 eu já tinha conseguido aprovação em 4 concursos, tá? 20º lugar no PROCON, 3º lugar no TCM dos municípios do Goiás, 17º lugar no concurso do TCU e 2º lugar no concurso de analista do Tribunal Superior do Trabalho. Então, em um ano, preparando de forma estratégica, eu consegui essas aprovações e é por isso que eu faço essa aula aqui com foco na discursiva, para poder também te ajudar a se preparar de forma adequada. Beleza? Então, vamos nessa? Essa aula ela foi organizada da seguinte forma, tá? Primeiro eu vou trazer algumas informações gerais sobre o concurso, depois eu vou falar sobre a prova discursiva, eu vou trazer alguns exemplos de enunciados da banca IBFC e por fim vou apresentar uma tática de estudo para a sua preparação, tá ok? Então, informações gerais aí sobre o concurso. A prova vai ser em 19 de janeiro de 2020, então você vai passar o ano novo aí colado nos livros, colado no caderno, fazendo redação, né? Brincadeira, você pode tirar folga aí nessa época do ano, Natal, Ano Novo, você tem direito a tirar uns dias aí para poder descansar, mas sem exagerar, por quê? Porque a prova é dia 19 de janeiro, então vai ser reta final e reta final a gente não pode dar bobeira, beleza? Vagas. O concurso ele traz muitas vagas, né? O edital fala em 1.000 vagas para o cargo de policial e 250 vagas para o corpo de bombeiro, mas ele diz que tem um cadastro de reserva, ou seja, podem chamar mais gente durante a vigência do concurso, que é de 1 ano mais 1 ano, né? Então 1 ano prorrogável por mais 1 ano. O salário de soldado é de 3.410, o soldado ele passa a receber salário logo após o curso de formação, né? Se ele for aprovado no curso de formação, ele já passa a receber esse salário, que é um salário muito bom, fora outros benefícios de escala e etc., que garantem uma qualidade de vida satisfatória para quem conseguir passar nesse concurso, né? E um outro detalhe do edital é a idade, né? Então é um concurso aí para pessoas da faixa etária de 18 a 30 anos. Passou de 30 anos, não pode mais fazer esse concurso. Então, para você que está próximo dessa idade aí de 30 anos, talvez seja a última chance de passar nesse concurso, né? Então, toda a estratégia que você pode utilizar para poder conseguir essa aprovação, você deve usar agora, né? Eu já vi várias pessoas sendo reprovadas na discursiva em concursos assim, e aí eles mandam mensagem: professor, poxa, tem como recorrer porque essa é a minha última chance, no ano que vem eu já não posso mais concorrer para concurso da polícia e esse é o meu sonho, né? Então, se esse também é o seu caso, eu aconselho que agora você já tome a decisão de se preparar adequadamente para não dar margem ao azar, tá? Então, o primeiro passo já está dando, que é assistindo a essa aula aqui. Beleza? Mais informações sobre a prova. A prova ela vai ser composta por 2 notas. A nota da prova objetiva mais a nota da prova discursiva. A prova objetiva ela vai vir dividida em conhecimentos gerais e conhecimento específico. Serão 50 questões de conhecimento geral
com peso 0,8, então vai totalizar aí 40 pontos. E 30 questões de conhecimento específico, com peso 2, que vai totalizar 60 pontos. Né? Então, a nota final da prova objetiva vai ser 100 pontos, né? E para que o candidato seja aprovado, ele precisa tirar pelo menos 60 pontos. Beleza? Então, aqui já fica um detalhe. Apesar das matérias de conhecimento geral terem uma quantidade maior de itens, são os itens da prova de conhecimento específico que valem mais pontos. Então, ele deve ser o seu foco, porque é o que te garante a maior nota no concurso. Beleza? E a prova discursiva? A prova discursiva vai ser composta por uma redação de, no máximo, 30 linhas, que também vale 100 pontos, e para ser aprovado você precisa tirar pelo menos 60 pontos. Daqui a gente já tem o seguinte, já consegue extrair o seguinte, que a prova de redação sozinha vale 50% da nota. Né? Então, ela tem um impacto muito, mas muito significativo na nota final desse concurso. Tá? E o edital também traz o seguinte, que serão 3.000 redações corrigidas para o cargo de policial militar e 750 redações corrigidas para o cargo do Corpo de Bombeiros. Tá? Aí você lembra que eu falei lá que eram 1.000 vagas, né? E 250 vagas. Beleza? Para o Corpo de Bombeiros. Bruno, o que a gente tem que analisar aqui? É o seguinte, veja que um candidato que passe na colocação 3.000, seja o último da lista de classificação para ter redação corrigida, se ele consegue tirar a nota 100, e um candidato que está lá na colocação 800 tira uma nota mínima 60, esse candidato que tirou a nota 100, ele consegue tirar da pontuação final, ó, 40 pontos. É só para você ter uma ideia, é como se esse candidato aqui, tivesse zerado a prova de conhecimento geral, enquanto esse candidato aqui tivesse gabaritado a prova de conhecimento geral. Né? Então, um candidato gabaritou a prova de conhecimento geral, ganhou 40 pontos, e o outro candidato zerou e perdeu 40 pontos. Mas, por conta da diferença da prova discursiva, ele conseguiu tirar esses 40 pontos. E aí, o que acontece? Esse candidato aqui, que estava em 3.000 na última posição da lista de classificação, ele vai chegar aqui na classificação 800, dentro das vagas do concurso. E isso não vai acontecer pouco. Por quê? Porque a nota vale 50% da nota final, beleza? Então, como é muito importante essa prova discursiva, vamos analisar o que o edital traz de informação a respeito dessa prova. O edital diz o seguinte, que a redação ela vai ser composta por um mínimo de 20 linhas e um máximo de 30 linhas, né, totalizando 100 pontos, com um mínimo necessário de 60 pontos, ou seja, quem tirar menos de 60 está eliminado do concurso, né? E ele traz o seguinte, que o candidato, na hora da prova, ele vai receber 3 temas. Tema 1, tema 2 e tema 3. E ele vai poder escolher um tema para poder dissertar. Então, ele vai ter ali um rol de 3 temas, vamos supor, um falando sobre segurança pública, um falando sobre diversidade de gênero e o outro falando sobre meio ambiente. Então, são 3 temas diversos e aí o candidato ele pode escolher o tema que ele deseja fazer a redação. Né? Então ele, eu sei um pouco mais sobre segurança pública, então eu vou escolher esse tema de segurança pública e assim por diante. Lá na frente a gente vai falar sobre o impacto disso na nota da prova discursiva, beleza? Só que antes você vai me perguntar, Bruno, como que é o enunciado das provas de redação da banca IBFC? E aí eu trouxe aqui alguns exemplos de enunciados, só para você ter uma ideia, ó. Peguei aqui IBFC, analista judiciário do TJ Pernambuco de 2017. É uma prova discursiva, né, modelo redação no mesmo estilo da sua, ó, no mínimo 20, no máximo 30 linhas. E aí o enunciado é assim, ele traz aqui um texto, que eu chamo de texto motivador, né? Nesse caso ele trouxe 2, então texto motivador 1 e texto motivador 2, que ele contextualiza, ele dá um ponto de vista a respeito de algum assunto.
E depois a banca ela vem no comando da questão e apresenta o tema que deve ser dissertado. Então, veja como está o comando da questão. Ó. A partir da leitura dos textos de apoio e com base no seu conhecimento de mundo, problematize a respeito dos resultados positivos e negativos oriundos do riso. Ampliem sua reflexão sobre a questão e desenvolva um texto dissertativo argumentativo sobre o seguinte tema: no convívio social, o riso pode ser remédio ou doença. E aí ele diz que seu texto deverá ser produzido em prosa e conter entre 20 e 30 linhas. Então, vamos extrair aqui o que é mais importante desse texto motivador. Primeiro, o gênero. O gênero textual é dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo ele possui uma estrutura e características próprias. Ele precisa ter um ponto de vista, ele é dividido em introdução, desenvolvimento, conclusão ou considerações finais. Cada parágrafo de desenvolvimento deve trazer uma ideia central relacionada com o tema e etc. Então ele possui algumas características que você precisa observar para poder atender ao gênero dissertativo. Beleza? Segunda informação importante é o tema. Ó, a banca traz de forma expressa o tema, então você não pode fugir desse tema aqui. Todos os seus argumentos têm que estar relacionados ao tema. E por fim, ele pede um texto em prosa. Bruno, o que é um texto em prosa? Nunca ouvi essa palavra. Pois bem, existe o texto em verso e o texto em prosa. Então, quando ele diz texto em prosa, ele só quer dizer o seguinte, que é um texto dividido em parágrafos. É só isso. Mas ele traz essa palavrinha aqui só para poder complicar a vida do candidato que não está preparado. Né? Já não é mais o seu caso. Se vier essa palavrinha, você já sabe que significa que é um texto dividido em parágrafos. Beleza? Quanto ao tema, veja que é um tema relacionado a um assunto da sociedade contemporânea. Né? Não é um tema específico relacionado ali com a atividade do analista judiciário. Né? Foi um tema escolhido ali para ser aplicado em qualquer concurso, tá ok? Veja a outra prova, uma prova de técnico desse mesmo concurso. A banca novamente traz um texto motivador, só que dessa vez ela traz um texto só, e aí vem com o comando da questão mais o tema. Veja, a partir da leitura do texto de apoio acima e com base no seu conhecimento de mundo, desenvolva um texto dissertativo argumentativo, novamente ela define o gênero, sobre o seguinte tema: qual o espaço da verdade nas relações interpessoais na sociedade contemporânea? E aí diz que o texto deverá ser produzido em prosa, veja, novamente utiliza a palavrinha, e conter entre 20 e 30 linhas. Então, novamente ele utiliza a mesma estrutura, traz um assunto relacionado à sociedade contemporânea, não diretamente ligado ao cargo de técnico, ao conhecimento específico do cargo de técnico judiciário, né? E exige um texto dissertativo, argumentativo. Tá? Então essas são algumas características da banca IBFC que é importante que você conheça para quando você pegar a sua prova, né, ler o enunciado ali, você ficar tranquilo, falar assim, eu já sei mais ou menos como é que vai vir o enunciado, então eu consigo desenvolver minha redação com base nessa estrutura aqui que eu já conhecia previamente. Beleza? Agora, outra informação importante a respeito da prova discursiva que você não pode deixar de saber são o quê? São os critérios de correção da banca. Ora, se alguém vai avaliar você, é importante que você saiba sobre o que ela vai avaliar, né? Então, é exatamente isso que a gente vai ver agora. Dá uma olhada aqui. O edital traz os seguintes critérios de correção. Diz que a sua prova de redação vai ser avaliada com base em 6 critérios. Tá? O primeiro critério é o conhecimento do tema. Nesse caso, a banca vai avaliar a cobertura dos tópicos apresentados, domínio e inter-relação entre os conceitos centrais do tema proposto. Tá? Então, essa questão aqui, tópico, tema, isso aqui tudo são conceitos simples, né? Da forma que está escrito aqui, parece serem muito difíceis, mas todos são conceitos simples que com um treinamento adequado você consegue desenvolver sem problema. E o segundo é habilidade argumentativa.
atualização, originalidade e relevância das informações. Aqui a banca vai exigir que você fuja um pouco daquelas informações de senso comum, né? Você traga algo um pouco mais profundo para poder garantir a nota em originalidade e relevância das informações. Veja que esses dois aspectos estão relacionados ao conteúdo em si, né? A você conhecer aquele tema ao qual você está dissertando, porque se você conhece ele, você tem um pouco mais de argumentos, um pouco mais de informações para poder defender um ponto de vista. Agora veja os outros. Sequência lógica e organização do pensamento, introdução, desenvolvimento e considerações finais, que está relacionado à estrutura do texto. Veja que é exatamente a característica do texto dissertativo argumentativo. Então, apesar da banca não colocar, outro detalhe aqui, apesar da banca não colocar no edital que vai cobrar um texto dissertativo argumentativo, pelos critérios de correção que ela inseriu no edital, a gente consegue inferir que vai cobrar um texto dissertativo argumentativo na sua prova. Então, é importante que você conheça antes, né, antes da prova. O outro aspecto, coerência e coesão. Pontuação, continuidade, progressão de ideias e uso apropriado de articuladores. Isso aqui também parece um bicho de 7 cabeças, mas também não é. Tá? Coerência e coesão é você utilizar alguns elementos ali para poder intercalar parágrafos, intercalar períodos dentro de um texto. Tem técnica para isso também. Depois, então aqui a gente já conclui o seguinte, que esses dois aspectos estão mais relacionados à estrutura do texto, à apresentação dos argumentos dentro de uma estrutura, né, e que esses argumentos estejam ligados de forma coerente e coesa. E os dois últimos aspectos, Bruno, os dois últimos aspectos estão relacionados à norma padrão, né? Aqui ele vai avaliar a questão gramatical em si, veja, morfossintaxe. Aí vem aqui, concordância, regência, organização e estruturação de períodos, tempos verbais, modos verbais, colocação de pronome, tudo relacionado à sintática. E depois vem acentuação e ortografia, que também é associado à norma padrão, mas no critério de ortografia. Se você sabe colocar o acento certinho na palavra, se você sabe dividir certinho, se você sabe como se escreve uma palavra direito, então é só questão de ortografia. Então veja que a banca ela aborda esses 3 aspectos macros no critério de correção dela. Beleza. Bruno, entendi o enunciado, entendi o espelho de correção. Agora, qual é a estratégia que eu devo utilizar para poder me preparar para essa prova discursiva? Vamos lá. A primeira estratégia é a gente buscar, e aí vem aquela frase que eu trouxe lá no início da aula, é buscar entender o que vai te dar a maior nota, tá? E o que é mais fácil de conseguir, né? Então vamos lá. Eu trouxe aqui um gráfico para você que traz os aspectos, né? Então aqui tem o aspecto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 daquele espelho de correção que a gente acabou de avaliar. A gente vai ver que esses dois aspectos aqui, que é o 1 e o 2, relacionados ao conteúdo, eles são os que valem mais pontos. Cada um vale 20 pontos, então no total já dá 40 pontos. Depois, a gente tem o critério de estrutura, que é sequência lógica e organização do pensamento e coerência e coesão. Esse vale sozinho 36 pontos, é quase a mesma pontuação que conteúdo, né? E por fim, a gente tem os aspectos de norma padrão, que valem aí 24 pontos, é o aspecto que vale menos pontos, né? Diante disso, a gente vai avaliar o seguinte, a banca, ela disse que o candidato pode escolher entre 3 temas, certo? Então, vamos supor que aqui tem um texto que você não, um tema que você não sabe, um tema que você sabe mais ou menos, e um tema que você sabe muito. Qual tema você vai escolher? Ora, Bruno, logicamente eu vou escolher o tema que eu sei muito, beleza? Ótimo. Só que todo candidato vai fazer isso. Concorda comigo? Todo candidato vai escolher aquele tema que ele mais domina. Então, é provável que a nota de conteúdo ela seja alta para todos os candidatos.
Por quê? Porque são temas que os candidatos dominam, certo? Qual vai ser o diferencial? O diferencial vai ser você conseguir a nota em estrutura. Porque, apesar de conhecer o conteúdo, se o candidato ele não estuda a estrutura e as características do texto dissertativo, ele não consegue trazer uma boa estrutura. Então, ele vai perder muita nota aqui, né? E esse é o ponto principal, por quê? Porque é muito mais fácil você desenvolver uma técnica para estruturar um texto do que você corrigir, escrever um texto sem erro gramatical nenhum. Né? É muito mais difícil você ali entender o uso da pontuação, da concordância, da regência, é muito mais difícil do que você entender a estrutura textual. Então você vai otimizar o seu tempo, estudar com foco na estrutura textual, né? Logicamente treinando ali temas, né, que podem vir a cair no seu concurso para você desenvolver também a questão do conteúdo. E a questão gramatical você vai estudar lá para a prova de português da prova objetiva e tentar ali aplicar o seu conhecimento, mas sem dar muita importância para essa questão, porque o que é mais importante é conteúdo e estrutura para te garantir uma boa nota nessa prova discursiva. Outra informação importante, tá? O edital traz algumas regras para você não zerar a redação. Ó, será atribuída nota 0 à prova discursiva que estiver em branco, né? Então você não vai deixar a redação em branco, lógico, com conteúdo diverso do tema estabelecido, e aqui você vai ter que ter bastante cuidado, porque como são 3 temas, você vai escolher um, você tem que indicar corretamente qual o tema que você escolheu para não ser caracterizado como conteúdo diverso e receber a nota 0. Que fuja da tipologia, tema ou proposta da prova discursiva, e aí a importância, quando fala tipologia aqui, tá fazendo referência ao gênero, que é o texto dissertativo argumentativo. Então, se você fugir desse gênero, você pode perder pontos, tá? Redação que for considerada ilegível ou desenvolvida em forma de desenho, número e etc. Né? Bem como códigos alheios à língua portuguesa. Então, aqui você não pode desenhar, é para você estruturar em parágrafos e a sua letra tem que ser legível. E aí, nesse aspecto, eu também ressalto uma coisa importante, né? Quando a gente escreve, né, a gente consegue entender o que a gente escreveu. Agora, não necessariamente outra pessoa conhece. Então, eu aconselho que você faça a redação, encaminhe para alguém corrigir, para que você possa verificar se esse alguém que pegou sua redação consegue, de fato, ler o que você escreveu. Né? Porque se ele não conseguir, você vai ter que melhorar a letra, porque o examinador provavelmente também não vai conseguir. Tá? Próximo ponto, que não for redigida com caneta de tinta azul ou preta, então você pode redigir só com essas duas canetas, nada de levar caneta vermelha para o dia da prova. Que apresentar qualquer escrita, sinal, marca ou símbolo que possibilite a identificação do candidato, então nada de colocar nome nem desenhar na folha de resposta definitiva. E por fim, que tiver extensão inferior ao mínimo de linhas estabelecidos, que é 20 linhas. Então, você não pode escrever menos que 20 linhas. Eu aconselho que você escreva as 30, porque aí você pode trazer mais informações relevantes, ganhar mais nota em conteúdo, né? Mas ainda assim, se você tiver com pouco tempo, lembre-se de não escrever menos que 20 linhas, beleza? A gente trouxe as informações principais do concurso, trouxe as informações da prova discursiva. Agora a gente vai falar sobre a tática de estudo para esse concurso. Qual vai ser a tática de estudo? A tática de estudo é a seguinte: você vai dividir o seu estudo em 3 partes. A primeira parte vai ser da prova objetiva. Você vai focar nas matérias de conhecimento específico a maior parte do tempo, né? E ver ali as matérias de conhecimento geral num tempo menor. Então, se você tiver 5 dias para estudar, você vai estudar ali 3 dias ou 3 dias e meio para conhecimento específico e o restante do tempo para conhecimento geral. Você também vai tirar ali no máximo 3 horas por semana, tá? Então, no máximo 3 horas por semana para estudar a teoria textual. A teoria textual, o quê? As características do gênero dissertativo. No meu treinamento discursivo, você consegue ver essa teoria textual toda em no máximo 3 semanas, né? Tirando 3 horas de estudo por semana. Então, em 3 semanas, você já fecha a teoria textual. E aí, você vai começar a treinar.
E aí o ideal é que você faça aí, no mínimo 5 redações até o dia da sua prova. Fechando 5 redações até o dia da sua prova. E detalhe, não é só fazer a redação e guardar na gaveta. São 5 redações em que você faz a redação, encaminha para correção, corrige, vê os erros que você cometeu e melhora para a próxima. Aí você faz a segunda, aí depois melhora, faz a terceira, para na quinta você estar com a redação perfeita para poder tirar uma nota alta nesse concurso, beleza? E para te ajudar, né, tem a nossa academia de discursiva. A academia discursiva é estruturada com teoria textual, sucinta e objetiva, visão do examinador, que traz ali o que o examinador vai avaliar na sua redação de fato, temas para poder praticar, inéditos de provas anteriores, correção detalhada e individualizada, né? E aí essa correção, você tem direito a uma correção por semana. Quem faz parte da academia tem direito a uma correção por semana. Essa correção ela não acumula, então você tem uma por semana. Não adianta você me mandar duas, porque você vai cometer o mesmo erro nas duas. Então você manda uma, eu corrijo, você manda outra. Depois, resolução dos temas em vídeo, né? Então eu vou trazer os temas que você vai treinar aqui em vídeo, eu fazendo a questão também, para você ver como que eu aplico a técnica discursiva. E por fim, entrando para a academia, ou fazendo parte da academia, você tem direito também a todos os hipertreinos. Então, você fez esse concurso da Polícia Militar da Bahia, do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, mas você quer continuar estudando, por exemplo, para a Polícia Federal, ou para a Polícia Rodoviária Federal, né, ou para algum outro concurso da carreira policial, você já tem um hipertreino específico que você pode continuar se preparando sem precisar ir procurar um outro treinamento ou nada do tipo. Você já continua dentro da academia tendo acesso a tudo isso. E o detalhe, tudo isso a um preço acessível, tá ok? Então, trago aqui novamente aquela frase: em concurso público não passa quem sabe mais, passa quem tira a maior nota. Então você montou uma estratégia para poder focar naquilo que vai te dar mais nota, que é o quê? Prova discursiva, que vale 50%, e é uma redação que você consegue, em pouco tempo, conseguir uma nota alta. Conhecimento específico, que vale sozinho 60 pontos, né? Então você vai focar nessas matérias que vão te dar maior nota, e com o tempo que sobra, você vai estudar conhecimento geral, né? E não o inverso, porque tem gente que começa assim, eu tenho que fechar o edital, aí começa por conhecimento geral. Poxa, conhecimento geral que vale menos. Começa pelo que vale mais, e se der tempo, você estuda o que vale menos. Mas se não der tempo, pelo menos você garante uma nota boa, mesmo não vendo todo o conteúdo. E esse é o pulo do gato, e essa é a estratégia que eu consegui, que eu montei para poder passar em mais de 10 concursos públicos, beleza? Se você tiver ficado com alguma dúvida, pode entrar em contato comigo aí pelo e-mail, pelo Instagram, ou em qualquer plataforma aí do Você Concursado, beleza? Então, forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.